Bom dia, terceiros anos. Hoje, aula de HCG, página 94. Os direitos das pessoas. Para iniciar, primeiro vamos ler o poema abaixo e responder as questões. Além da imaginação. Tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina, entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Tem gente pelos cantos. E não são os cantos que você imagina, entre o passeio e a casa. Tavares, Ulisses. Viva a poesia viva. São Paulo, Saraiva, 2007. 1. Quais são as diferenças entre os dois tipos de fome, frio e canto? No poema, fala sobre uma fome que não é aquela fome que se sente quando a gente toma o café, depois espera o almoço chegar. Então, não é essa fome que tem entre as refeições. Aqui é para você pensar um pouquinho que nós temos vistos na televisão pessoas que passam fome, pessoas que não têm o alimento todo dia em casa. Aqui é para você parar e pensar um pouquinho sobre este tipo de fome. Frio. O frio do poema também está falando que não é aquele frio que você sente quando toma banho, naquele tá frio, você toma aquele banho e corre para pegar a toalha. Então sente esse friozinho entre o banho e a toalha. Aqui está falando de um frio onde a pessoa às vezes mora na rua, não tem o que vestir, não tem um agasalho. Nós vemos na televisão direto falando sobre campanhas do agasalho para poder doar roupas para as pessoas que não têm roupas, que não têm condições, que moram na rua muitas vezes e sente todo o frio longe de um abrigo, longe de uma casa, daquele cobertor que você tem quentinho da sua cama. Muitas pessoas não têm isto. E os dois tipos de canto que o poema diz, aqui está falando sobre aquele canto que a pessoa que não tem um canto para onde estar, não tem um lugar, uma casa. Você já viu pessoas que moram na rua? Você já passou por algum morador de rua? Essas pessoas não têm um canto só dela, um lugar dela. Você já viu? Você já parou para pensar sobre essas pessoas e refletir? 2. Qual destes problemas você acha mais sério? A fome ou a falta de abrigo? Por quê? Agora, página 95. Direitos iguais para todos. As pessoas podem exigir direitos garantidos por lei para si mesmas ou para seu grupo. Por outro lado, as pessoas também têm deveres em relação ao governo e às outras pessoas. Os direitos dos brasileiros estão garantidos em um documento elaborado em 1988, conhecido como Constituição. Estes são alguns dos direitos dos brasileiros: direito à informação, igualdade perante a lei, liberdade de religião e de ideias, direito à segurança e à propriedade, direito à saúde e à família, direito à moradia, à educação e à alimentação, direito à vida e à liberdade de ir e vir. Agora, vendo toda essa lista de direitos que os brasileiros têm garantido pela Constituição, que é uma lei fundamental com um conjunto de princípios que organiza e define o governo de um país. Então, nós temos os nossos direitos. Nós vimos que, infelizmente, alguns direitos não estão sendo cumpridos pelo governo para os brasileiros. No exercício 1 do livro, pede assim: agora que você conhece alguns dos direitos, copie abaixo 3 direitos que você considera muito importantes.
Esse quadro fala muito sobre os nossos direitos, mas sabia que nós também temos deveres com o nosso país? Alguns deles são escolher os nossos governantes, nós devemos cumprir todas as leis, nós devemos proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público, nós devemos respeitar o direito das pessoas, fazer nossa contribuição tributária, ou seja, pagar os nossos impostos. Nós devemos proteger e educar os nossos semelhantes. Sendo assim, pela nossa Constituição, tem coisas que o país precisa fazer por nós, porque é o nosso direito, mas tem também coisas que nós devemos fazer pelo nosso país, que são os nossos deveres. Então, por hoje é isso. Tchau!